Muito bem, gente, abram as suas Bíblias no livro de Êxodo para olharmos sobre esta realidade hoje nós estamos comemorando o domingo de Páscoa. Eu espero aí que a maioria de vocês já tenham se deliciado com chocolates e coisas afins, não é? Mas o que é a Páscoa bíblica? O que a Bíblia diz sobre este dia? A palavra Páscoa, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Eu separei a versão revista corrigida, que é a mais antiga, porque de lá tem a expressão que eu quero para explicar o significado da palavra, algo exclusivo da Bíblia e da nação judaica até a vinda de Jesus. A palavra Páscoa vem do hebraico, quer dizer Pessah, que tem o significado de passar por cima, na ideia de passar por cima poupando. E na revista corrigida da Bíblia, a versão revista corrigida, ela traz exatamente essa expressão aqui. Olhem comigo em Êxodo capítulo 12, versículo de 12 a 14, que diz assim: e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a versão que se aproxima mais do significado da palavra Páscoa e das intenções divinas sobre esta festa judaica. E passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, queridos? Então, aqui está a base bíblica. Foi a primeira vez que essa expressão foi usada na revelação da palavra de Deus. Essa expressão Páscoa, que no hebraico é Pessah, quer dizer passar por cima, poupando. Os irmãos conhecem o histórico. O povo estava numa situação de escravatura no Egito há mais de 400 anos. O Senhor visitou o seu povo. O Senhor separa um homem chamado Moisés para ser então aquele que Deus haveria de usar para tirar o povo da terra do Egito, da escravidão, e levá-los para a terra prometida. Mas em um dia especial, irmãos, o Senhor instituiu de maneira perpétua aquilo que hoje conhecemos como Páscoa. No Antigo Testamento e nas culturas antigas, esta era uma festa exclusivamente judaica, só de Israel, com o significado de que naquela noite terrível a morte passou, mas na casa de cada judeu em que havia obedecido à palavra de Deus, de matar um cordeiro, e do cordeiro tirar o seu sangue e marcar os batentes das portas com este sangue, aquelas casas seriam poupadas, porque naquela noite se encerrava as 10 pragas do Egito, que seria a morte dos primogênitos. O sangue do cordeiro evitava que qualquer primogênito da nação judaica viesse ser acometido de morte naquela noite. Mas um símbolo muito grande foi então criado ali. Primeiro, o animal escolhido, um cordeiro sem defeito. Segundo, o que fazer com aquele animal? Todas as famílias deveriam se alimentar dele, e as casas deveriam ser marcadas com o sangue daquele cordeiro. Isso depois, com o advento de Cristo, as coisas começaram a ser esclarecidas, quando começou a ser entendido de que Jesus
era toda o alvo de todas as revelações do Antigo Testamento. Cada detalhe do Antigo Testamento, cada situação do Antigo Testamento, cada história do Antigo Testamento, de alguma forma indicava para a pessoa de Jesus Cristo. Naquela Páscoa antiga, as casas eram marcadas pelo sangue, e ali eles estavam passando por um processo de transição, poupados da morte naquela noite e saindo de situação de escravos para um povo que haveria de ter em si a profecia cumprida de habitar numa terra prometida. Não mais escravos, mas agora pessoas livres, uma nação livres. Aí chega Jesus com a mesma proposta, e é impressionante, irmãos, de que um profeta, o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento, um homem só, João Batista, foi o que nos trouxe à luz quando apresenta Jesus desta forma em João 1:29. No dia seguinte, João 1:29, no dia seguinte, João viu que Jesus vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João interpretou, João compreendeu, o Espírito colocou nos lábios daquele profeta quem era Jesus, e pela primeira vez, queridos, houve uma explicação dos grandes símbolos do Antigo Testamento. Um deles, o Cordeiro sem defeitos, que era sacrificado todos os anos na Páscoa para limpar o pecado dos povos, do povo. Impressionante. João Batista teve essa revelação. Então a marca do sangue agora, ela vem com o seguinte objetivo, para que você não tenha dúvida disso. O sangue continua trazendo a mesma coisa, o livramento da morte, a passagem agora da morte para a vida, da condenação causada pelo pecado sobre todos aqueles que não tem a marca do sangue, para a redenção, da culpa para a absolvição, da indiferença para o amor, da inimizade para a conciliação, da guerra para a paz, do medo para a confiança, da rebelião para a comunhão, do desespero para a esperança da glória eterna, quando se crê em Cristo Jesus. Vamos aplaudi-lo por isso, queridos. É interessante, irmãos, de que a Páscoa era uma festa instituída por Deus para que fosse comemorada todos os anos, na ideia de memorizar aquele dia da libertação, aquele dia em que o Senhor passou com o anjo da morte poupando o povo dele, passou por cima poupando, o pesar de Deus. Era uma festa anual. Vem o advento de Jesus, e um dos últimos momentos que Jesus passou aqui na terra, antes de ser crucificado, foi comemorar com seus discípulos a Páscoa, que veio nos trazer uma oportunidade, agora não mais anual, mas diária, para que experimentemos que o Cordeiro de Deus, que foi imolado no meu e no seu lugar, vem com a intenção de que nós agora não marquemos mais objetos, não marquemos mais os umbrais das portas, mas a marca do sangue de Jesus esteja em uma casa, e esta casa é você, é a sua vida, é o seu corpo, é todo o teu ser. É em você que tem que haver a marca do sangue de Jesus.
porque esta marca te coloca como um ser a ser poupado, um ser a ser libertado, um ser a cumprir uma jornada por um caminho, e este caminho é o mesmo caminho daquele que te marca, é o caminho que te marca, que é o próprio Jesus. Maravilhoso é quando nós olhamos para a palavra de Deus, então percebemos hoje, irmãos, que nós, olha que coisa tremenda, religiosamente, nós continuamos a esperar anualmente o período da Páscoa. Estamos inseridos numa cultura religiosa, estamos inseridos em um rudimento do mundo em que datas são marcadas, para que nós façamos as nossas comemorações. Porém, entretanto, olha o comportamento da igreja. Logo depois que Jesus morre e ressuscita, a igreja muda o comportamento da comemoração da Páscoa e tira o grande rótulo da Páscoa para trazer então a ceia do Senhor, que era uma comemoração semanal e, por que não dizer, diária. Bastava 3 se reunirem, bastava um alimento noturno para que ali naquele momento houvesse uma comemoração particular, singular, do que Deus havia feito com o povo, morrido, ressuscitado, marcado o povo com sangue, para que eles fossem livres da morte. Mudou completamente. A igreja primitiva, ao se reunir, se reunisse todo dia faria, se reunisse uma vez por semana faria. A igreja começou com um comportamento religioso de se reunir no primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou, no domingo. Já antes, os primeiros passos da igreja, eles começaram a chamar esse dia de o dia do Senhor. E todos os domingos então, todos os primeiros dias da semana, a Páscoa era comemorada. E qual é o grande sentido de tudo isso, queridos? É para que nós tenhamos a consciência de que Jesus morreu por mim e por você. E essa morte de Cristo me faz um ser marcado pelo seu sangue. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, revelado por João Batista, já fez a sua parte. E agora entra a nossa parte. Há uma expressão em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Essa é a nossa parte, acreditar que isso foi feito por mim, acreditar que isso foi feito por você, e não só acreditar e ter as benécias dessa crença, mas ao ser marcado pelo sangue, avisar para as pessoas que elas também precisam ser marcadas por esse sangue. É maravilhoso demais quando o povo tinha uma missão de sair da situação de escravo para a situação de livre e para a terra prometida, e fosse um canal de bênção para as nações. A mesma missão continua. Ao sermos impactados pelo Evangelho de Cristo, ao entrarmos com a nossa porção de fé sobre o que Cristo fez, nós entramos em uma jornada de propagarmos essa ação poderosa, de um sangue que foi vertido na cruz, não que tivéssemos um feriado ou feriados ligado a ele, mas que tivéssemos a nossa vida marcada, transformada, para que outros também fossem marcados e transformados. Glória a Deus, igreja, amém? Por isso, vamos aplaudir ao Senhor por essa graça. Agora, irmãos, preste atenção. Jesus um dia fez uma pergunta assim: quando o Filho do Homem estiver para voltar,
ele vai encontrar a fé na terra. Deixa eu falar um perigo que todos corremos. Todas as vezes, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês, todas as vezes que Jesus falava sobre o que iria acontecer com ele para os seus discípulos, ele explicava. Há algumas expressões no Evangelho, por exemplo, Marcos, Lucas, Mateus, principalmente Mateus, no capítulo de número 17, a Bíblia diz, ou melhor, no capítulo de número 16, a Bíblia diz que Jesus ensinava os discípulos, Mateus 16, 21, sobre o que haveria de acontecer com ele. A Bíblia diz, há esse detalhe assim, ó, que ele ensinava os discípulos sobre o que é o Filho do Homem. Eu imagino Jesus ensinando, não tinha dúvidas quando ele ensinava. O Filho do Homem há de ser entregue, os homens haverão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Sabe o que acontecia? A expressão da Bíblia é que eles ficavam tristes. Eles ficavam tristes, porque eles paravam na morte. O Filho do Homem vai ser morto. Essa expressão, ele vai ressuscitar, não entrava na cabeça deles, não entrava no coração deles, não entrava no entendimento deles. Tem alguma coisa assim que você não entende? Pois é, tem coisas que a gente não consegue entender. Os discípulos ficavam até, olha que Jesus terminava o ensino, e ao terceiro dia ressuscitará. E olha a prova disso, por favor, abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, e olha o que aconteceu aqui com essas mulheres. Eu fiz questão, irmãos, de separar, sabe por quê? Eu fiquei pensando assim, ó, se as mulheres não entenderam, os homens não tinham chance nenhuma. Por que eu estou falando isso? As mulheres são mais sensíveis, são mais atenciosas ao ensino. E olha o que aconteceu aqui, eu quero que vocês leiam comigo, a partir do versículo de número 24, a Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Eu estou lendo a NVI, tá, Jéssica? Sem saber o que fazer. Amedrontadas, as mulheres, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas resplandecentes colocaram ao lado delas. Amedrontadas, até aqui tudo bem, coisa de mulher mesmo, mas o meu problema é a falta de compreensão. Olha como nós não temos chance diante disso. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Só então, irmãos, sabe o que eu quero ideal do ensino de Jesus? De que ninguém fosse lá, já começar a celebrar, ele ressuscitou, mas não, elas precisaram ir lá e ver, e serem assediadas por anjos, para explicar, para confirmar. Qual que é o alerta que tem aqui para todos nós? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo que Cristo disse sobre si aconteceu. E eu quero que você fique diferente do que os discípulos ficaram, e não fique com a pior parte da revelação de Cristo. A pior parte da revelação de Cristo é não acreditar no que ele disse, que ao terceiro dia ele ressuscitou e que um dia ele voltará. Não duvide disso. Não entre nesse comportamento muito comum a nós, de decidirmos ficar sempre com o pior. Não vai voltar não, está demorando muito. Vixe, todo mundo
fica falando da volta de Jesus, mas ele não volta. Gente, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu queria que fosse hoje, mas não vai ser hoje, porque muitos não estão preparados ainda, e Ele quer que você se prepare. Aquelas mulheres, e eram as mulheres, irmãos, eu fiquei assim, os homens estavam com medo, os homens estavam todos confinados lá, mas quando aquelas mulheres são impactadas por isso, ele ressuscitou, ele não está aqui, vocês não estão lembrando de como isso era ensinado por ele? A Bíblia diz no versículo de número 8, então lembraram-se da palavra de Jesus, quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. A que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. As mulheres estavam lá, foram contar. Quando a Bíblia fala aqui dos 11, você pode perguntar, e Judas, né? Esse 11 aqui já é contado como Matias, que desde o começo ele estava junto lá com a galera, e aqui o Evangelho de Lucas já fala ali do encontro de 11, poderia ser 10, né? Mas era exatamente isso, um já tinha, e Matias estava ali, para depois ele haveria, não, estou enganando, desculpa irmãos, esses 11 mesmo, porque Judas já tinha partido, Judas já tinha tomado a sua decisão. Então olha aqui para mim, qual é o risco? O risco é o Evangelho agora não entrar na integralidade do que é o Evangelho, dentro do meu e do seu coração, para nós não duvidarmos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele morreu por mim no passado, Ele ressuscitou por mim no passado, mas Ele habita no meio de nós, não como se Ele tivesse preso a um santuário humano, mas Ele habita dentro de nós, onde a marca do sangue está, que é na nossa vida. Não entre, mas dentro de nós. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? E para que tudo isso, irmãos? Agora você vai ouvir a resposta da Bíblia, o para quê. Abra a tua Bíblia aí e estaremos encerrando a nossa ministração dessa noite, lá em Colossenses. Olha que maravilha, irmãos, não duvide disso, não duvide disso. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Perceba o que a Bíblia vai trazer para você, a partir do versículo de número 10 e na NVI, tá? A Bíblia vai dizer assim, olha que coisa maravilhosa, e a expressão que tem na minha Bíblia é exatamente aquela que eu fico cravado em você. Por que tudo isso? Porque essa história que começou lá no passado, como uma expressão extremamente nova para aquele povo, a expressão Páscoa, que era passar poupando. Por que todos os símbolos do Antigo Testamento canalizavam na pessoa de Jesus Cristo, e João Batista teve um insight dado por Deus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que esse Cordeiro desafiou a mim e a você, na pessoa de Jesus Cristo, a não duvidar quem Ele era, nos estimulando a crermos nele, porque Ele era uma prova do amor de Deus para conosco, que estava nos libertando, e a única parte que me cabe é acreditar que Deus me amou, e através da pessoa de Jesus, Ele me salva, para eu chegar neste alvo divino. Colossenses capítulo 1, versículo 10 em diante. Olha que lindo, irmãos. Para que, preste atenção nisso, que a palavra de Deus seja viva e eficaz agora no seu coração, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, irmãos, em tudo, tudo é tudo de Deus. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus, serão completamente
fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. A paciência para não duvidar de que Ele está voltando. A paciência para você saber que as suas leves e momentâneas dificuldades da sua vida é apenas um treinamento para você experimentar a bênção de Deus na sua vida. A Bíblia continua dizendo: serão completamente fortalecidas com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria por todos nós. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos. Ele fez isso. Nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou. Olha, irmãos, que maravilha. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? O alvo do Cordeiro, o alvo do sangue do Cordeiro, o para que tudo isso? Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados.